Então meus pais, eles saíram, da Paraíba, tentar uma vida nova. Era isso que se pensava lá 50 e poucos anos atrás. E veio primeiro meu pai e depois minha mãe, ele casou-se com a minha mãe e vieram para cá. E eu, na realidade nasceu meu irmão ainda lá, depois veio eles vieram para cá, eu nasci e depois de 8 anos nasceu minha irmã Vanessa. Demorou um pouquinho Demorou. pra vir? Acho que eles se assustaram, né, com a cidade grande, Verdade. já tinha televisão, eu acho que falaram: "Ah, vamos ver como que faz as coisas aqui". Então para mim sempre foi um motivo de muito orgulho, porque, assim, meu pai, é um homem simples, minha mãe era uma mulher simples, mas, assim, muito dedicados ao conhecimento, muito trabalhadores e com senso de honestidade e de ética muito alto, né. E eles sempre impulsionaram a mim e minha irmã a estudar. Então minha mãe falava: "Estuda, porque isso que é o futuro para vocês". E realmente, com 17 anos eu entrei na faculdade, bem jovem, e com 21 anos eu estava formada. Então eu fui a primeira dessa família, 11 tios por parte de mãe, 4 tios por parte de pai e mais de 56 primos, fui a primeira a me formar. Então, assim, é muito orgulho para mim mesmo e depois, claro, vieram os demais, mas foi muito importante. E eu imagino o desafio, hein, de representar toda essa galera, sendo a primeira mulher ainda, né. E Mulher. aí você pontuou que você teve uma adolescência ali desafiadora também, né, teve uma questão ali com aparência. Conta um pouquinho pra gente como que foi essa superação, como que foi esse momento? É, realmente, eu fui uma criança da época da farinha láctea, né, do Neston, do Quem não Nescau. foi, né? E eu era uma menina gordinha e ainda usava aparelho e óculos. Então, assim, eu não tinha um biotipo que atraía muito. Com isso, eu foquei nos estudos, né, então eu era o que se chamava antigamente CDF. Então eu era muito estudiosa, realmente eu me aplicava muito, eu tirava as melhores notas. Foi a minha forma de se destacar, né, de me destacar. E eu também tinha um pouquinho de humor, então eu fazia umas piadinhas, umas brincadeiras, então a popular da escola tinha a Ângeles, tinha a Adriana, que eram as meninas bonitas, mas tinha a Elaine, que era engraçada e inteligente, que sempre era requerida para os trabalhos da escola. E nisso eu fui entendendo como que eu ia obtendo o meu espaço, né. Eu não tinha os atributos estéticos necessários, mas eu tinha outros atributos tão importantes ou mais. E aí eu percebi isso e fui dando ênfase, e é por isso que eu entrei na faculdade aí tão cedo. Ou seja, não foi parada por uma questão aí de Não. padrão. Conseguiu encontrar uma outra maneira, um outro padrão, vamos colocar assim, de Isso. repente, né, até, ali equilibrado, né, de repente até superado, né, superável. E aí você, conseguiu vencer aí as barreiras, as adversidades da adolescência, e eu lembro de ter participado de um café com você, né. Uhum. E me marcou bastante uma frase que você trouxe, né, de dentre tantas frases ali que você trouxe da sua história de vida, que quando você, decidiu estudar, né, você tinha ali uma situação financeira, né, que representa a maior parte da população brasileira, né. Mas que você, não parou, você não desistiu e você caminhava bastante da sua casa e por muitas vezes a pé, né, para chegar ali na faculdade. Eu queria que você falasse um pouquinho ali, dessa contasse aí para as nossas telespectadoras essa história. Verdade. Eu sou de São Paulo e na época não tinha o metrô da Paulista. Então vejam aí, façam as contas qual a minha idade. Vamos abafar esse Vamos caso abafar. aí. E eu trabalhava na Paulista, então eu tinha que descer no metrô Paraíso e pegar,
o ônibus até o Trianon, que é onde eu trabalhava. Só que eu tinha que pagar a faculdade. E aí eu vendi o passe, que na época era passe de papel, gente. Façam as pesquisas. Para complementar essa mensalidade. E aí eu ia a pé do metrô Paraíso até o Trianon, que hoje seria 2 estações, Brigadeiro e Trianon. E à noite eu estudava, na época a faculdade ia até às 11h15, às 23h15, e eu estudava no metrô Carrão e morava no Tatuapé. Também tinha que andar até o metrô Tatuapé e para economizar, subia do Tatuapé até minha casa, que era aí uns 20 minutos andando. Seu trajeto total, você consegue estimar aí mais ou menos em quanto tempo? Era 1h10 de andada, né, a pé. Uma parte de manhã, uma parte à noite, né. Mas isso foi ótimo, porque foi a época que eu emagreci. Já usou como benefício. Tudo tem que extrair essência positiva. Que Essa maravilha. é a minha linha de pensar. Mas foi muito bacana, porque assim, fiz a faculdade em 4 anos, nunca repeti, aliás, nunca repeti. Na época não tinha ProUni, não tinha FIES, não tinha nada disso, então a gente tinha que pagar mesmo, tinha que estudar. Você trabalhava nessa época? Como que Trabalhar. você era com frutos do que você trabalhava? Sim, sim, porque meus pais, né, por essa condição, eles não podiam me apoiar. Apoiavam sim, com a moradia, com o alimento, mas a parte da faculdade na época era livro, não tinha Google, né, essas facilidades de hoje em Eram umas dia. bibliotecas Era famosas, né? bibliotecas, é. E eu trabalhava já na Bradesco Seguros, entrei lá com 17 anos, foi no mesmo ano que eu entrei na faculdade, mas eu entrei, né, com um cargo, né, inicial, então os recursos não eram muito grandes, mas foram muito importantes para mim.